Pessoal, o mercado da bola não para e hoje trazemos uma situação que está movimentando bastante os bastidores do futebol brasileiro. Estamos falando da possível contratação do goleiro Carlos Miguel pelo Palmeiras, uma negociação que parecia certa, mas que agora enfrenta obstáculos inesperados. Para começar, vamos aos fatos. Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, que atualmente joga no Nottingham Forest da Inglaterra, estava praticamente acertado com o Palmeiras. Mas, e sempre tem um mas nessas histórias, a negociação entrou num impasse complicado. Segundo informações da coluna Mercado da Bola do UOL, dois fatores principais estão atrapalhando o acordo: divergências internas no processo de negociação e o vazamento prematuro da informação na imprensa. O Palmeiras estava disposto a desembolsar cerca de 4 milhões de euros, isso mesmo, euros, para o Nottingham Forest. Convertendo para nossa moeda, estamos falando de aproximadamente 25 milhões e meio de reais. Não é brincadeira. Mas calma que a história não acabou por aí. Apesar de todos esses problemas, a diretoria do Verdão continua confiante. Eles acreditam que vão conseguir chegar a um acordo. O clube inglês, inclusive, ainda está esperando a proposta oficial. Mas afinal, quem é Carlos Miguel? Por que tanta polêmica em torno desse goleiro? Carlos Miguel dos Santos Pereira tem 26 anos, nasceu em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e mede 2 metros e 4 centímetros. É um goleiro ambidestro, o que já é uma qualidade diferenciada. A carreira dele começou no Internacional, mas foi no Corinthians que ele realmente se destacou. Chegou ao timão em 2021 e rapidamente se tornou titular. Só que em julho de 2024 aconteceu algo que não agradou muito a torcida corintiana. Ele foi vendido para o Nottingham Forest por 4 milhões de euros. A torcida do Corinthians não perdoou. Muitos chamaram Carlos Miguel de traidor por ter deixado o clube numa situação delicada. Mas, gente, futebol é assim mesmo. Às vezes as oportunidades aparecem e os jogadores têm que decidir. Agora, aqui está o problema. No Nottingham Forest, Carlos Miguel não conseguiu se firmar. O técnico português Nuno Espírito Santo simplesmente não conta com ele. Na temporada atual, o goleiro brasileiro disputou apenas 3 partidas. 3! Para um jogador que custou 4 milhões de euros, é muito pouco. Então, resumindo, Carlos Miguel saiu do Brasil como uma promessa. Chegou na Premier League, mas não conseguiu se estabelecer. Agora pode estar de volta ao futebol brasileiro. Vocês devem estar se perguntando, mas se ele não está jogando na Inglaterra, por que o Palmeiras quer gastar 25 milhões nele? Boa pergunta. Vamos explicações. Primeiro, experiência internacional. Mesmo sem jogar muito, Carlos Miguel viveu o ambiente da Premier League, uma das ligas mais competitivas do mundo. Isso agrega valor ao currículo de qualquer jogador. Segundo, a idade. Aos 26 anos, Carlos Miguel está no auge da carreira para um goleiro. Goleiros costumam ter longevidade, então é um investimento a longo prazo. Terceiro, ele já conhece o futebol brasileiro. A adaptação seria mais fácil, comparada a um goleiro estrangeiro que nunca jogou aqui. E quarto, potencial de valorização. Se Carlos Miguel se der bem no Palmeiras, o clube pode lucrar muito com uma futura venda. O Palmeiras está pensando estrategicamente. Eles veem uma oportunidade de contratar um goleiro com potencial, que pode render muito no futuro. É uma aposta, mas uma aposta calculada. Além disso, o Verdão precisa de reforços para o gol. A competição é sempre boa para manter todos os jogadores em alto nível. Agora, vamos aos bastidores dessa negociação. O que realmente está acontecendo? As divergências internas podem estar relacionadas a vários fatores: valores de salário, duração do contrato, cláusulas de performance, distribuição de direitos econômicos, enfim, são muitos detalhes que precisam ser acertados numa transferência desse porte. O vazamento na imprensa complicou tudo. Quando uma negociação vaza antes da hora, cria-se expectativa, pressão externa, e isso pode endurecer as posições de ambas as partes. É como se todo mundo ficasse de olho esperando o resultado. Imaginem a situação. O Palmeiras não quer pagar mais do que considera justo. O Nottingham Forest quer recuperar o investimento que fez no jogador. É business, como eles falam por lá. Do lado brasileiro, o Palmeiras continua confiante. A diretoria acredita que vai conseguir superar esses obstáculos e fechar o negócio. Experiência em negociações complexas eles têm de sobra. E aí, qual o futuro dessa novela? Vamos aos cenários possíveis. Cenário 1. Acordo fechado. Se as partes conseguirem resolver as divergências, Carlos Miguel pode se tornar um dos principais reforços do Palmeiras. Seria uma contratação de impacto, que mostraria a força financeira do clube. Cenário 2. Negociação fracassa. Se os problemas persistirem, o Palmeiras vai ter que buscar outras opções no mercado. E olha, goleiro bom não é fácil de encontrar. Cenário 3. Outros clubes entram na jogada.
Se a negociação com o Palmeiras emperrar de vez, outros clubes brasileiros ou internacionais podem tentar contratação. O que é certo é que Carlos Miguel precisa sair do Nottingham Forest. Ficar parado não é bom para nenhum jogador, ainda mais um goleiro no auge da carreira. Para o Palmeiras, seria uma contratação que demonstraria ambição e planejamento. Para Carlos Miguel, seria a chance de relançar a carreira e mostrar que tem qualidade para ser protagonista. Pessoal, essa história do Carlos Miguel é um exemplo perfeito de como o mercado da bola é imprevisível. Uma negociação que parecia certa, de repente enfrenta obstáculos inesperados. Mas é assim mesmo que funciona. Futebol é paixão, mas também é negócio. E em negócios, nem sempre tudo sai como planejado. O que podemos fazer é aguardar os próximos capítulos dessa novela. Os próximos dias serão decisivos para saber se Carlos Miguel vai mesmo vestir a camisa alviverde ou se terá outro destino. Uma coisa é certa, o mercado da bola brasileiro continua movimentado e nós estamos aqui para acompanhar todas as novidades. Fique ligados nas nossas próximas edições para mais notícias do mundo esportivo. Este foi mais um episódio do nosso noticiário esportivo. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para não deixar de receber as últimas notícias do Brasil e do mundo.